Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Começando aqui mais um bate-papo com o pastor, através das nossas redes sociais, através da internet, chegando até você, sempre com um homem de Deus, ou com uma mulher de Deus, com um pastor, com uma pastora, com um servo de Deus ou com uma serva. Na realidade, o desejo do nosso coração é abençoar a sua vida, levar até você sempre uma palavra, um bate-papo. E hoje estou aqui com meu amigo pastor Eduardo Viana. A paz do Senhor, pastor Eduardo. Benção, a paz, meu pastorzão. Rapaz, que alegria ter você aqui, que honra para mim, hein? Para mim é que é honra, eu que acompanhava aí só do lado de lá até. Olha, não é fácil conseguir uma agenda, não é fácil conseguir um dia com esse homem não, viu? Foi Deus mesmo, pastor, que presente de Deus para mim, que presente de Deus para aqui, para o bate-papo com o pastor, ter você. Pastor Eduardo, como é que tá a família? Vai bem, pastor, graças a Deus. Como é que foi o Natal, o Ano Novo? Foi bom, passamos a família, junto com o papai lá no sítio, foi tranquilo. Sítio é bom demais, velho. Eita, sítio é tranquilo, é bom que calmo, sair um pouquinho da agitação. Apesar, pastor Eduardo, que Deus abençoe o pastor Paulo César, já está nos assistindo. Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Paulo, estou te aguardando, hein? Geralmente Ano Novo, Natal tem aquela agitação, e esse Natal e Ano Novo de 2020 foi um pouco diferente, né, pastor Eduardo? Bem atípico mesmo, né? Dos outros anos, né? Não pôde ter aglomeração. O culto da virada mesmo, nós tivemos que fazer com um número reduzido de pessoas. Teve culto da virada lá na Deus Vivo? Não teve. Inclusive, desde quando foi o início da pandemia, todas as programações especiais foram canceladas. Sim. E até mesmo o bispo optou por cancelar o culto da virada também. Sim, e como foi diferente, né, pastor? Muito. Pastor, eu sempre falo nas minhas ministrações, e nesses últimos dias, né, que a gente nunca imaginávamos, na pior das hipóteses, se a gente voltar ano passado e contar isso, ano passado não, porque ano passado foi 2020, é que a gente já estamos no 5º dia de 2021. Se a gente voltar no ano de 2019, pastor Eduardo, e a gente chega mais perto, eu sou feio mais no gordo, não pode chegar aí, fica pertinho. Eu quero dizer para os irmãos que estão em casa que até antes da gente chegar aqui, estávamos todos nós de máscara, ele de máscara, eu também, passamos álcool gel na mão, seguimos, né, pastor Eduardo? Todos os protocolos da Organização Mundial de Saúde, tá bom? Então a gente pode ficar um pouquinho perto assim. Pastor Eduardo, se a gente voltar em 2019 e contar para alguém a história de 2020, ninguém vai falar que é doido, vão rir. Vão falar que vão rir. Imagina falar que Natal, Ano Novo, né, que são as duas datas. É lógico que durante todo o ano de 2020 teve muitas celebrações, muitas festas, né? Dias das Mães, Dias dos Pais. Mas o Natal e o Ano Novo, geralmente, falou Natal e Ano Novo, a gente já pensa em família reunida, troca de presentes, em geral. Dentro da igreja, fora da igreja, as famílias. Vamos trazer um pouquinho para dentro da igreja. É comum as igrejas passarem um ano inteiro programando uma festa, programando algo, eu sei que você vai entender, mais top, diferenciado para o final do ano. E esse ano a gente tivemos que sentar todo mundo afastado. Foi bem diferente mesmo, né, pastor Eduardo? Inesperado, no geral. E como ficou na Deus Vivo? Eu estou te perguntando porque vocês estão fazendo presencial e online, ou só no presencial, ou só online? Como é que vocês estão fazendo, pastor Eduardo? Não, nós estamos fazendo o presencial, a gente faz a transmissão, sim, né? Não de todos os cultos, infelizmente ainda não está sendo possível, porque ainda tem muitos membros que fazem parte do grupo, que estão afastados. O seu pai mesmo, né, o bispo mesmo, é uma pessoa que já faz parte do grupo. Mas está desafiando. Está desafiando? Amém. Aquele é homem de Deus. Um beijo no coração para o bispo Dário, esse homem de Deus, um dos profetas dessa nação. E
Pastor Eduardo, é impossível falar do Evangelho na região leste de Belo Horizonte, ou até mesmo em Belo Horizonte, sem citar o nome do seu pai, Bispo Dário, não é verdade? Bispo Dário é um exemplo para todos nós. O Bispo Dário faz parte da história do evangelismo, né? Nesses últimos anos, né? Seu pai tem quantos anos de ministério? Meu pai tem 45 anos. 40, quase a minha idade, eu tenho 46. 45 anos de ministério. Igreja Pentecostal Deus Vivo. Em falar nisso, quero aproveitar, mandar um abraço para todos os membros da Igreja Pentecostal Deus Vivo. Todas as igrejas, são quantas igrejas hoje, pastor Eduardo? São 6 igrejas. 6 igrejas. E você lembra assim, desculpa te pegar de surpresa assim, mas você é capaz de falar os bairros? Taquaril, nós temos no Taquaril e outro ali no B do Taquaril. Taquaril, a sede é no Taquaril. Taquaril A, porque o Taquaril, para quem é fora de Belo Horizonte, né, pastor Eduardo? Grande, né? Bem grande, sim. O Taquaril divide com a Nova Lima. Meu Deus, ele começa aqui embaixo com Saudade e divide lá com a Nova Lima. Um dia desses eu fui visitar o sogro do pastor Jair da Unida do Taquaril. Sim. Fui com o pastor Jair lá fazer uma visita, colher umas couve, colher uma cebolinha, trouxe inclusive muda de couve, de cebolinha, plantei aqui em casa. E de repente ele falou, entra aqui, e estava eu, minha esposa, minha mãe estava junto, que nós fomos, foi depois do culto isso. Minha mãe falou assim, não, nós estamos aqui. Minha mãe assustou com o tamanho do Taquaril. Como o Taquaril é grande, né? É grande. Pastor Eduardo, nós paramos, você vai continuar falando. Mas como eu falei, o nosso programa aqui não tem pauta, né? Os assuntos vão... Se uma pessoa fizer uma campanha bem feita no Taquaril, só o Taquaril elege, não elege? Uns dois vereadores, se fizer uma campanha... Elege um deputado. Elege um deputado estadual. É muita gente, muita gente. Então, a sede da Igreja Pentecostal Deus Vivo é no Taquaril A. Taquaril A. Aí é onde está a sede. Inclusive, já tive a honra de ministrar lá algumas vezes. Nós tivemos a honra. E aí, ela é a sede. Depois, Taquaril... Aí temos um núcleo que é no Taquaril B. No Taquaril B. Aí a gente tem aqui próximo, mesmo aqui sim, no bairro São Geraldo. Sim, conheço. General Carneiro. Neves. Na cidade de Pocrane. Sim. Eu já ouvi muito falar dessa cidade. E na época, deixa eu lembrar que a mãe do Lucas sempre me falava da cidade de Procrane. Eu não sei falar. Eu não sei falar bonito igual você. Eita, essa cidadezinha assim, cidadezinha bacana. O pastor Anderson, que a gente tem lá, que está lá com a gente, faz um trabalho extraordinário. A cidade é pequena, é uma cidade pequena, cercada de muito vilarejo, muita roça. Sim. E rapaz, o homem corre aquelas roças de carro, buscando, levando o pessoal, levando o evangelho, fazendo visita. É um trabalho incrível. O trabalho evangelístico, pastoreio dessas cidades do interior tem isso, né? O pastor buscar em casa, às vezes o pastor... meu bem, traz água pra gente, por favor. Amém? Pedi minha esposa trazer água. Eu tive o privilégio de passar uma semana com o pastor Anderson lá, Anderson. E ele falando assim, você vai conhecer a rotina, que nós não vamos mudar não. Rapaz, que rotina! Eita! A gente levantava cedo para ir em roça e voltar, e era o carro dele, era o meu carro, e aquela coisa toda. Inclusive, o que o pastor passou? Acho que foi 2 ou 3 semanas depois que eu voltei, ele teve um acidente de carro, rapaz, com a família inteira. Lá na cidade de Pocrane. Na cidade de Pocrane, voltando de um trabalho, à noite, chuva, capotou o carro com a família. Só um filho que não estava. Meu Deus. Capotou o carro, perda total. A família intacta. É o cuidado de Deus, pastor. É o cuidado de Deus. Amém. Então, trocando, nós vamos lá. Taquaril A, sede B, que eu entendi, General Carneiro. Exatamente. Neves. São Geraldo. Pocrane. Tá faltando uma. Águas Formosas. Águas Formosas, Lindóia. Águas Formosas divisa ali com Bahia. Sim. Tá lá mesmo na divisa com Bahia. A Igreja Pentecostal Deus Vivo chegando longe, hein, pastor Eduardo? Meu Deus do céu. Pastor Eduardo, desculpa que eu gostei, quando fala cidade interior assim, a Igreja Unida tem uma igreja lá em Cocos, na Bahia, e lá a estrada de terra, tem aquele negócio de o pastor tem uma caminhonete, uma S10, inclusive mandar um abraço aqui pro pastor Márcio Brito, né, tá lá na Unida de Cocos, na Bahia, e tem aquele negócio de ir na casa dos
Compartilhando ali. Vai compartilhando aí. Aquele negócio de ir na casa dos membros, buscar os membros para participar do culto, né, pastor Eduardo? E falar nisso, pastor Eduardo está compartilhando aí, eu quero pedir você que está em casa aí nos assistindo, temos agora 16 pessoas aqui, fora que estão em outros perfis assistindo, compartilha o bate-papo de hoje com o pastor, bate-papo com o pastor de hoje, que nós estamos aqui com o pastor Eduardo, da Igreja Pentecostal Deus Vivo, tem muito assunto aqui hoje. Pastor, e lá em Cocos tinha isso de buscar em casa, é um trabalho, como é que fala? É diferente, né? Cidade do interior. A gente que é daqui de uma cidade grande como Belo Horizonte, que é a terceira cidade do país, né? A gente é acostumado que as pessoas, elas vão para a igreja, vão de carro próprio, mas a cidade do interior tem isso, tem que buscar em casa, né? Nós tivemos na casa de uma família. Sim. Nós tivemos na casa de uma família, uma fazenda mesmo, estrada de terra. Eita. E eles contando pra gente que no final de ano eles estavam sem carro para poder participar do culto que nós estávamos falando aqui, o culto da virada. Sim. A família, inclusive uma senhora de 74 anos, se eu não estiver enganado, caminharam 4 horas na terra. 4 horas na terra para ir participar do culto. Para poder participar do culto. Meu Deus do céu. Pastor, isso lembra um pouquinho esses lugares, né, que às vezes as pessoas precisam andar muito para ouvir a palavra de Deus, e às vezes tem pessoas que moram do lado da igreja e encontram motivos para não ir cultuar. Tanta dificuldade, né? Que lição para nós, né? Pastor, essas pessoas dão uma lição para a gente, Rapaz, né? Essas pessoas dão eu uma participei lição. daquela rotina deles lá, monte, evangelismo, pregação, visitas e... Olha, eu quero aqui, junto com o pastor Eduardo, no bate-papo de hoje, desafiar você a ser fiel. Olha, se você faz parte do grupo de risco, nós entendemos. Fique na sua casa, participe através dos cultos online. Mas se você não faz parte do grupo de risco, coloque a sua máscara e vá para a igreja. Valorize a oportunidade que você tem de estar na casa de Deus. Porque muitas pessoas, às vezes, precisam caminhar muito, precisam andar muito para participar de um culto. E, às vezes, há pessoas que moram pertinho da igreja e não valorizam, né, pastor? O senhor falou mesmo, uma valorização de oportunidade. As pessoas costumam taxar como se fosse uma obrigação e um compromisso. E aqueles que falam assim, já vai no domingo de manhã, fala, já fui hoje, pronto. Não precise mais. Dever cumprido, é como se fosse aquilo, né? Dever e sendo que na realidade não é um dever, é um privilégio, né, pastor? É um privilégio poder estar cultuando a Deus. Compartilhe aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou começar mandando um abraço aqui, viu, pastor? Tem muita gente. Manda um abraço para Ivanilda Santos, pastor Marra, um forte abraço. Te liguei hoje, pastor Marra. Forte abraço, pastor Marra. Sheila Luiza, Deus abençoe. Débora Salles. Opa! Débora Salles, Deus abençoe. Elias Júnior Soares, Deus abençoe. Anderson Lopes, presbítero Anderson, lá no Rio de Janeiro, assistindo a gente. Sheila Luiza, já falei. Elias Júnior. Carlos Roberto, Carlinhos, Deus abençoe, Carlinhos. Em nome de Jesus, Sheila Luiza. A Sheila Luiza como é que fala? Deixou aqui um comentário, vou ler daqui a pouquinho. As minhas vistas hoje tá só... Pastor... porque o pessoal tá me pedindo o link aqui. Manda o link aí, vai mandando o link aí. Então o pessoal tá me a Sheila Luiza deixou vou ler o comentário dela aqui. Pastores, quando a gente faz um propósito e as outras pessoas reclamam, tipo... eu não estou conseguindo entender. Tipo, fiz de não pintar o meu cabelo. O cabelo. Meu marido e os meus filhos ficam perguntando se eu não vou pintar. E aí? Entendi. Eu espero que eu esteja entendendo a pergunta dela. Uma pessoa faz um propósito de não pintar mais um cabelo e as pessoas ficam perguntando, né? Eu acho que ela deve estar perguntando a nossa opinião, né, pastor, sobre isso. O que o senhor acha, pastor? A pessoa faz um propósito, as outras pessoas ficam perguntando, ela não precisa nem falar que ela fez um propósito, não. Ela pode falar que é igual quando a gente está fazendo. Já viu quando a gente está fazendo jejum? Você já fez jejum, pastor? Vários, eu sei. Toda vez que a gente está fazendo jejum, como as pessoas oferecem alguma coisa para a gente comer, a gente fala, não, obrigado, e a pessoa fica insistindo, né? Eu não muito diferente, grande parte das pessoas aí, já fui
sou ainda um apreciador, né, de um refrigerante, de uma Coca-Cola, para falar a verdade. Mas já fui mais firme nisso. E uma vez eu percebi que aquilo estava me prejudicando, não a nível de espiritual, nada disso mesmo, mas físico. Eu comecei a exagerar. Eu senti que eu estava exagerando e descuidando um pouco do corpo. Dentro dos propósitos que eu fiz, eu falei assim, vou cortar uma das coisas que eu gosto muito, a Coca-Cola. Você acredita que até refrigerante eles guardaram na minha geladeira? Passou um diácono lá e guardou Coca-Cola na minha geladeira? É o que eu tô falando, é só você fazer o propósito. Eu acredito, irmã Sheila Luiza, que quando a gente faz um propósito e as pessoas ficam perguntando, você fica na liberdade de falar que está no propósito ou não, até porque senão isso cria aquela situação assim, para que o propósito? Por quê? Porque nem todo mundo tem a mesma fé que você tem. Quanto mais ela guardar para ela, melhor, né? Quanto mais guardar, melhor. E isso é até bíblico, né? Exato. Quando a pessoa antigamente fazia jejum, a pessoa deixava a barba crescer, para ficar muito com a barba bonita, igual a sua assim, deixava a barba crescer para mostrar que estava fazendo jejum. E Jesus Cristo justamente nos ensinou que é para a gente, né, que não é para ficar mostrando, né, pelo contrário, é para tomar banho, é para trocar de roupa. Está em jejum? Haja normalmente, né, como se tivesse, não anuncia que está em jejum, não. Alguém te ofereceu alguma coisa? Você fala, não quero. Se a pessoa insistir, você fala, olha, eu estou em um propósito e decidi... Não, obrigado, né, pastor? E Deus vai te dar, irmã Sheila, respondendo aí a sua pergunta, para a gente pular aqui. Deus vai te dar uma estratégia para você saber como lidar com as pessoas que ficam perguntando. Não é verdade, pastor? Ela falou até mesmo falou de marido. Parece que o marido... O que é bom? Os filhos ficam perguntando. O casal é muito Se ela não vai pintar o cabelo. É até bom o casal. O que é muito importante? Quando alguém do relacionamento decidir um propósito, que ele seja compartilhado. Que ele seja acordado, né? Antes, exatamente. Tem que ser de comum acordo. Comum acordo. Mas mantém-se firme, né? A tua comunhão, a tua intimidade com Deus, ela tem que estar acima das opiniões dos outros. Sim. E é até sábio compartilhar, não anunciar para todo mundo, mas quando existe um cônjuge, né, é bom ser de comum acordo, né? Converse com seu marido, converse com seus filhos, né, pastor? Deus vai dar a direção. Irmã Sheila Luiza, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Mandar um abraço aqui, quando eu mandar um abraço para ele, inclusive, a gente vai entrar nesse assunto. Mandar um abraço para o Ivan Pandeirinho, lá no Porto, em Portugal, da igreja Cristo para Todos, uma igreja que eu tenho sempre a oportunidade de pregar, igreja do pastor Jesus. Eita! Um forte abraço para os irmãos da igreja Cristo para Todos, pastor Jesus no Porto. O Ivanzinho conhecia ele lá em uma das ministrações que tive. Pastor Eduardo, Portugal tem tudo a ver com nós dois, hein? Tudo a ver. Aí que começou. A esposa do pastor está aí assistindo? Um abraço, pastora Raquel, Deus te abençoe. A pastora Débora está te aguardando no Mulheres Voltadas para lá. Vamos fazer uma intimação ao vivo e a cores aqui. Vivo, hein, rapaz? Pastora Raquel, a pastora Débora está te esperando com Mulheres Voltadas para a Luz, hein? Assim que a senhora puder, nos dá a honra aí de estar conosco. Ela comentou. Cadê? Aqui no nosso grupo. E agora tem muita gente aqui, hein? Aqui, ó, a pastora Raquel já nos orientou. Propósito tem que ser feito com sabedoria. Irmã Sheila, aí, ó, a pastora Raquel é uma mulher de Deus. Um abraço para a Aline Mapa. Deus abençoe, irmã Aline Mapa. Um abraço para a Cláudia Marco. Irmã Sheila, pastora Raquel, uma mulher de Deus, já trouxe uma resposta sábia, uma resposta, o propósito tem que ser feito com sabedoria. Irmã Sheila, Deus vai te dar sabedoria para você fazer, né, esse propósito. Ela falou que tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Mas, irmã Raquel, não adianta fugir não, hein? Mulheres voltadas para a luz. Pastor Marra estava dizendo que estava no trânsito, eu tentei falar com ele hoje. Um abraço, pastor Marra. Você conhece o pastor Marra? Pastor Marra da Atos 29. Ainda não. Meu filho, pensa em alguém que canta hino de fogo. Você gosta de hino de fogo, pastor Eduardo? Vai ter que juntar nós dois, hein? Você gosta de hino de fogo? Vou te ser sincero mesmo. Ah. Eu sou mais um... Eu sei. Um heavy metal.
Pelo cabelo já deu para ver. Mais ali para um jazz, para um brother Simeon. Nós vamos falar do brother Simeon, hein? Brother Simeon, para quem não sabe, é do Cádiz Barneia. O pessoal mais antigo aí vai lembrar. Nós vamos falar ainda. Aqui os assuntos vão se unindo, né? Nós vamos falar de Portugal. O que tem a ver nós dois em Portugal? Já estamos no Porto e vamos falar também do brother Simeon. Beleza? Mas aqui. Obrigado, irmã Sheila Luiza, pela sua pergunta. Pastora Raquel, mulher de Deus, já trouxe para você aí uma palavra sábia. Pastor Eduardo, o que Portugal tem a ver com a gente? Igual a gente estava falando aqui do Ivan. Tem muita gente assistindo a gente. Glória a Deus. Alessandro Ricardo, um abraço, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Eu estava ministrando em Portugal. E antes de eu ir para Portugal, eu já fui algumas vezes. Né? Inclusive, quando a pandemia começou esse ano, eu estava em Portugal, né? Algumas o senhor ainda está sendo aí humilde em falar. E antes de eu ir, eu já conheci, eu já ouvi. Quem nunca ouviu falar do pastor Eduardo, filho do bispo Dário, né? Já tinha ouvido muito falar do senhor, né? Que eu tinha uma amizade com o irmão do senhor, né? Tenho, né? Uma amizade com o irmão do senhor. E ele me passou seu número de telefone. Eu falei, não custa nada, vou levar um número, né? E já tinha muito ouvido falar do senhor, sempre pregava. Tem um irmão do senhor que toca violão, não é? Guitarra? É o pastor Emerson. Pastor Emerson. Eu sempre ministrando, ele falava do senhor lá em Portugal. Ele falava, o senhor vai muito em Portugal, né, pastor Renato? Eu falei, vou. Olha, tem meu irmão que está lá e tudo. E... Pastor Emerson, seu irmão de sangue, não é isso mesmo? Sangue. Seu irmão de sangue. Porque a gente fala irmão assim, né? E ele falou, leva o telefone. Eu levei, estou lá em Portugal pregando. Pá! Ó, você viu que negócio aqui é? Estou lá em Portugal pregando e eu falei, vou ligar para o pastor Eduardo. Irmãos, o pastor Eduardo me atendeu com uma nobreza, num carinho tão grande. Estive ministrando na igreja do pastor Eduardo. Pastor Eduardo, eu vou falar um negócio aqui, tá? Quase 30 dias que eu estava lá, você sabe, né? Você morou muitos anos em Portugal, e o negócio de Portugal é batata, bacalhau, pastelzinho de Belém, e doido para comer, chega mais pertinho, só a gente que vai ouvir, doido para comer uma carninha. 30 dias só. Porque quando o brasileiro está aqui, nossa, eu vou em Portugal, vou comer o bacalhau. Realmente, tradição. Os primeiros dias, irmão, bacalhau é tudo de bom, porque o bacalhau lá, evangelista Elcio, Deus abençoe, o bacalhau de Portugal é o bacalhau. Muito diferente os pratos. Isso. Tem pratos que Portugal, irmão, muitas pessoas acham que Portugal se baseia batata, bacalhau. Não, tem muitos. Portugal é rico na sua culinária. Se você só pegar o bacalhau, você já tem o bacalhau espiritual, bacalhau com nata, bacalhau abraço, né? Isso lá em Portugal, né? Só em Portugal. São Então, todos pratos diferentes feitos. Portugal tem uma riqueza na sua culinária. Só que chega um momento que você cansa. Eu, como um bom brasileiro. Mas toda casa que o senhor chegava, provavelmente eles queriam te oferecer o melhor de Portugal. O melhor de Portugal. Bacalhau. Só que chega uma hora que você fica com saudade daquela sangrando assim, aquela carninha brasileira. Aí tô lá pregando, liguei pro pastor Eduardo, marquei de pregar na igreja do Senhor, templo Ruach, e igreja da Deus Vivo lá, e ministrei, pastor, primeiro eu não preguei na igreja não, primeiro eu preguei. Me fala aí daquele espaço lá. Teve ainda, o senhor chegou numa ocasião assim que foi muito marcante quando o senhor chegou lá em Portugal. Sim. Que a gente estava justamente naquela transição que a igreja estava alugando um antigo cinema. Sim. Para onde aconteceriam os e aonde o senhor levou o brother Simeon. Por isso que eu descobri o estilo de música que o senhor gosta. Irmão, ele gosta, pelo cabelinho dele você já vê, pastor Eduardo, homem de Deus, profeta de Deus, mas o negócio dele é um driver na guitarra. Mas eu parei. Já parou? Tem alguns anos que eu parei de tocar, os dedos endureceram. Foi uma semana antes, né, que você levou o brother Simeon? Você levou lá o Martim Lutero dos Estados Unidos? Não, ele teve lá também, não teve? Porque o Martim Lutero teve na Cruz de Paulo, naquela igreja de Cruz de Paulo que o senhor me levou para pregar lá em Portugal. Exato, e lá também foi... Cruz de Paulo, irmão, só para quem está fora, é um bairro, né, pastor? Isso, pastor Eduardo me levou para ministrar na igreja... Apóstolo Wallace. Isso, em Cruz de Paulo. E eu lembro que um domingo antes,
o Martinho Lutero, que é aquele o pastor, cantor, inclusive ele é muito amigo da pastora Nilda aqui, de uma igreja aqui em Belo Horizonte, uma pastora amiga nossa, é amigo em comum, o Martinho Lutero, né? E que já esteve aqui no Brasil também, e ele é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos, e tocou uma semana antes de eu pregar lá. Então ele teve também naquele cinema. Não, Martinho Lutero, porque quando o senhor chegou no final de semana que a gente estava indo, eu acredito que o senhor foi no primeiro culto lá. Se eu não estiver enganado, você não foi o primeiro. O brother Simeon foi primeiro do que eu. Não. Eu lembro que o brother Simeon... Não. Porque eu vi as fotos do brother Simeon. A gente estava fazendo a transição. Sim. O que aconteceu? Antes de entregar o templo onde nós estávamos, que era menor, nós ficamos um mês fazendo essa transição. Foi nesse período realmente. Realmente, porque quando o senhor chegou no último dia do templo e o primeiro que era oficial no cinema. No cinema, em um espaço maravilhoso. Que bairro é ali, pastor? Que sítio? Ali é Costa da Caparica. É porque lá em Portugal não tem esse negócio de bairro, né, pastor? Como é que fala aí? A freguesia. A freguesia. E vamos supor, é como se o São Geraldo fosse uma freguesia, o Boa Vista fosse outro. Lá em Portugal tem muito isso, né? Em Lisboa tem muito isso. E onde que era mesmo lá Costa de Caparica. Costa de Caparica, região ali das praias. Você me levou melhores praias. Ele me levou lá no Cristo Rei, você me levou lá na Costa. Eu tenho uma foto com o senhor, tá no meu Face. Eu tenho lá. Eu e o senhor lá em Costa de Caparica. Tem lá, quem pesquisar no Face, você acha as fotos do senhor lá ministrando. Então, eu quero, hein? Eu quero a foto. Pastor, em uma semana antes de eu ministrar, eu lembro que o brother Simeon teve lá, o senhor fez inclusive, se as pessoas procurarem no YouTube, vai encontrar o brother Simeon lá no trabalho do senhor. Como é que encontra? Ajuda aí, pastor, para as pessoas pesquisarem. Se colocar brother Simeon Templo Ruach. Aí aparece. Amém. Eventos aí, procura lá que você vai encontrar o brother Simeon num cinema. Nessa altura eu ainda arriscava. Para com isso, o cabelo já bonito. E então isso já aponta muito o seu estilo musical, né, pastor? Mas não quer dizer que o senhor não gosta da adoração também, né? Não, gosto muito mesmo. Sim. Tanto que eu cresci numa igreja pentecostal, sim, né? Sim. As minhas raízes foram essas. Na minha adolescência, eu comecei a me identificar mais, principalmente quando eu comecei a tocar. Então, pastor Emerson, deixa eu entregar ele aqui. Pastor Emerson me levou no primeiro show de rock que eu fui. É mesmo? Mineirinho. O Petra. Foi a primeira vez que o Petra teve em Belo Horizonte. Então eu vou te falar quanto tempo mais ou menos. Tem uns 17 anos isso. Tem. Sabe por quê? Eu espero que seja o mesmo. Quando eu e minha esposa estávamos para casar, há 17 anos atrás, que nesse ano vai fazer 18, eu e ela ganhamos no programa do Balaio, da Rede Super, do Alex Passo, no final de semana, meu irmão, que inclusive a história é muito grande, meu irmão deu meu número para concorrer a um final de semana numa Hotel Fazenda, e nós ganhamos. E eu e minha esposa fomos no programa Balaio receber. E tinha alguém lá que estava representando a equipe do Petra, que estava para vir fazer um show. Eu acredito que isso aí. Então deve ter sido Depois mesmo. Nós vamos pesquisar na internet. Deve ter uns 18 anos isso. Tem, bastante tempo. Foi o primeiro evento que eu fui, teve Petra, Fruto Sagrado, Oficina de Três Raízes. Aí nós fomos longe. Sair dali. Petra, né, pastor? Então foi, eu me identifiquei muito com o estilo. Eu gosto muito de blues, de jazz. Isso eu já gostei muito, sempre ouvi. Você sabe que é muito difícil tocar, né? A escala do jazz é uma escala de 13, que eles falam sem tempo, né? Tanto que, não sei se o senhor sabe disso, o senhor sabe disso, que o senhor é muito mais músico que eu. Lopes. Um abraço para o pastor João Gonçalves, da Igreja do Evangelho. Que Deus abençoe, pastor João Gonçalves. Pastor, não sei se o senhor sabe, o jazz é muito improviso. Raramente você... esse show foi em 95. Pastor Joel Salles está falando aqui. 95. Mas só que depois eles voltaram aqui, viu, pastor Joel? É um show no Mineirinho, porque eu lembro quando eu estava para casar com a pastora Débora. Se 95 tivesse sido o primeiro que eles vieram, foi nesse. Então foi o primeiro em Belo Horizonte. Primeiro? Mas depois eles voltaram então, tá? Porque eu lembro que teve, quando eu e Débora estávamos para casar, tinha um show do Petra junto. Pastor Joel Salles, que Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Pastor Joel, se ele gostar também, vou querer saber se ele estava lá e se ele também foi ver o Bride lá no estacionamento do Mineirão. Você lembra do Misto Quente? Misto Crente. Misto Crente. O som da chuva. Pastor, antigamente tinha uns trabalhos de... Clubão. Cidade Voadora existe ainda. Falou com Fruto Sagrado.
cadê? Com fruto sagrado, olha só. Antigamente tinha, existe ainda o Cidade Voadora, mas antigamente tinha um clubão, participei muito. Som da Chuva, Som do Céu, ali no Teatro Casanova. Como eu fui ali... Praça da Estação, uma quantidade de nome. Eu já fui em Praça da Estação com muitos eventos. Mas voltando aqui sobre o jazz, o senhor sabe disso. O jazz ele é muito improviso, porque o que você toca hoje no ensaio, raramente você vai fazer no ao vivo de novo. Por quê? Porque é uma escala, a escala do jazz ela é diferenciada. O tempo é diferenciado, então o jazz é muito improviso. Quem é da área da música sabe o que eu estou dizendo. Ele é de muito improviso. Eu também gosto muito de jazz, entendeu? Aí o João Alexandre, tem muita gente boa, né? Muita gente. Pastor, mas aí o brother Simeon ministrou lá uma semana e eu tive a oportunidade de ministrar. Por que nós estamos falando da carne? Crente também entra na carne. Não chegou ainda, né? Não chegou ainda. Saber o porquê, quando aí o senhor me levou na igreja de Cruz de Paulo, como é que chama o ministério lá? O pastor eu lembro, era o pastor Wallace. O pastor Wallace, sim. Depois, o senhor me levou para ministrar nesse... É um cinema, pastor, um teatro, né? Era um antigo cinema. O senhor me levou para ministrar, aí eu vi as fotos do brother Simeon e tal, e eu até toquei teclado com vocês lá no dia. Aí o que aconteceu? Chegou a hora do almoço, pastora Débora. 20 e tantos dias comendo batata, comendo bacalhau. Pastor Eduardo me levou, como é que chama lá? Fogo no chão, pastor? Fogo de chão. Fogo de chão, em Lisboa, uma churrasca. Pastor Joel, o senhor que gosta de rodízio aí, pastor Joel? Fogo no chão, um rodízio brasileiro, de churrasco brasileiro. Meu irmão, pensa no Renatinho que comeu carne naquele dia. Pastor Eduardo, eu vou falar um negócio com o senhor vai rir aí. Mas eu acho que foi até Deus que preparou aquilo pra gente, porque eu mesmo nunca tinha ido naquela churrascaria. Eu acho que foi o senhor que me levou. Não vem com isso não. Pastor, eu vou falar um negócio com o senhor, em tom de brincadeira, lógico, as palavras que eu vou usar até não são minhas, é do Mauro Tramonte, do programa da Record. Eu vou viver minha vida, mais 6 meses ainda depois da minha vida, e nunca vou esquecer daquele dia. A gente ali, eu lembro que tinha uma avenida principal, assim, uma avenida grande lá em Lisboa, e a churrascaria ficava assim, numa entrada, um churrasco gostoso, uma carne maravilhosa. Pastor, eu não vou esquecer nunca daquele dia. Você vai até falar assim, Renato, você não esquece nunca, isso é lógico, meu irmão. Fica 30 dias, 20 e poucos dias, comendo bacalhau. E de repente alguém te leva numa churrascaria. Olha como é que foi o momento que o senhor chegou. A gente estava oficializando, foi o primeiro culto oficial. Naquele culto, o senhor pregou o primeiro dia que o senhor pregou, foi naquele templo ainda, né? Lá no Feijó, que foi o último culto. Sim. Depois daquele dia não teve mais. E no domingo que o senhor pregou pela manhã, então foi o primeiro oficial, onde a igreja estava simultânea. Sabe como é que você vai falar assim, Renato, você lembra de cada detalhe? Então, irmãos, eu sempre... A irmã Lília lá de Itália. Tá assistindo? Lília Everton, não é? Irmã Lília, presbítero Everton, lá em Alba Adriática, na Itália, assistindo. Deus abençoe. Esse é o pastor Eduardo, da Igreja Pentecostal Deus Vivo. Presbítero Everton, Deus abençoe, meu querido. Dio te bendiga. Não fala italiano aí, Deus te abençoe, pastor. Não, gasta seu italiano aí. Então eu vou falar o que eu sei. Pace a tutti. Aí, ó. Paz a todos. Presbítero Everton, Deus abençoe, meu querido. Está dando aqui a paz do Senhor, pastor Renato. Pastor Eduardo, talvez o senhor vai falar assim, pastor, como é que o senhor lembra de cada detalhe? Porque momentos bons a gente sempre lembra, e eu vou falando com o senhor. É lógico que eu tive muitos momentos bons, eu tenho muitas pessoas para ser grato das minhas vezes que estive em Portugal, e o senhor é uma delas, tá? Em meio a tanto, se eu fosse falar aqui as pessoas que eu tenho que ser grato pelas minhas... Eu tive 6 vezes já em Portugal, já tive 13 vezes na Europa, mas 6 vezes em Portugal, dessas 13 vezes. Eu sou grato a muitas pessoas, como o presbítero Everton lá na Itália, que às vezes que estive lá, mas o senhor sempre faz parte das minhas lembranças, quando estive com o senhor. Eu guardo tanto aquele momento bom, que eu lembro que a gente comeu um rodízio de carne, fomos depois ministrar em Feijó, né? Isso mesmo, templo Roach. Eu não sei falar bonito igual a sua, não? João Vitor está falando desse jeito, o pastor Eduardo vai querer voltar para Portugal.
Não, ele não volta não, ele é nosso. Pastor Eduardo é do Brasil. João Vitor é benção pura. Você conhece? Se o senhor mandar um abraço pra ele. Isso é um abençoado, João Vitor tá mandando um abraço. Isso é um abençoado, amigaço. Nós vamos chegar lá, se ele está pensando em voltar em algum dia, nós vamos chegar lá. Eu estou pensando em voltar, pastor, mas daquela maneira. Eu vou, prego 30 dias e volto. Mas tem que acabar a pandemia. E eu lembro que depois do culto, pastora Raquel, o senhor, eu, seus meninos, nós fizemos um cachorro quente. Mas ali Não o é senhor tradição. aprendeu um cachorro quente diferente. Não, né? cachorro, não. Porque o primeiro eles enganaram o senhor Irmãos, fez um dentro do pão. irmãos que estão assistindo o bate-papo com o pastor de hoje. Eu comi o cachorro quente. Que cachorro quente é aquele, pastor? Rapaz, aquilo é receita. Eu não vou esquecer isso nunca. É receita da esposa. Ah, não, a pastora Raquel está convocada. A pastora Raquel não está convocada, Cachorro não. quente aberto ali no Irmãos, braço. você sabe, crente come. Pastor Eduardo tá vendo? Ele tá magrinho assim, mas também. Rapaz, Tá. você não sabe o quanto eu sofri para conseguir. Pastora Raquel, pastor irmão João Vitor, presbítero Everton, Raquel Santana, pastor entrou na carne. A pastora Raquel tá falando aqui, entrou mesmo, meu filho. Pá! A internet está agarrando, perguntando o pessoal escrever se está tudo direito. Irmãos, tá tudo bem com a internet aí? Alguém pode escrever se tá dando direito, porque esse horário a internet fica meio ruim. Pastor, a pastora Raquel não está convidada, não. No meu celular tá legal aqui, tá, meu bem? A pastora Raquel não está convidada, Ela não. falou que é tempos bons. Ah! Ela não, pastora Raquel não está. O João Vitor disse que está ótimo, viu, meu amor? É porque às vezes a nossa internet agarra aqui, irmãos. É porque internet simples. Uma hora nós vamos ter uma daquela internet daquela. Pastor, a pastora Raquel não está convidada a vir ensinar como é que faz aquele cachorro quente. Ela está intimada. A pastora Raquel, está chegando uma carta de intimação aí agora, no Mulheres Voltadas para a Luz. A senhora vai ministrar a palavra, mas a senhora vai dar a receita do cachorro quente. Porque crente com... Não, e ela faz algumas coisas lá, tem um frango que ela faz, aquele molho, que ela me chama, manda eu olhar, e quem disse que quando eu faço é igual? Não sai. Não O segredo é o amor. É. Pastor, quanto tempo em Portugal? 8 anos. 8 anos. 8 anos direto. Mas sem vir em Belo Horizonte, pastor? Sem vir no Brasil? 8 anos. Meu Deus, glória a Deus. E o senhor estava lá ministerialmente, né? A igreja Templo de Ruá. Eu não sei pronunciar bonito, pastor. É Ruá. Ruac, né? Mas Deus vivo mesmo, Deus né? vivo. O templo, vamos dizer assim, era um nome fantasia, né? Só para diferenciar. E também o senhor também trabalhava secularmente, sim, tudo. Sim. Amém. E essa é a vida do pastor, né? Às vezes a pessoa pensa assim, está na Europa, está nadando no dinheiro, tá. Não, pastor, é uma vida como. É lógico que a Europa tem aqui o estilo de vida, o padrão, a maneira, o português é diferente do brasileiro. Você não, mas é uma luta também, né, pastor? É um desafio. Porque o europeu. A vida é muito mais corrida, muito mais puxada e muito mais solitária do que a vida no Brasil. Sim. E nesses 8 anos, pastor, eu sei que o senhor deixou muitos discípulos, muitas pessoas, como é que fala? Almas que o senhor ganhou para Jesus, e o senhor tem acompanhado, ou eram brasileiros, já voltaram para o Brasil, eles estão ainda? Alguns brasileiros já retornaram. O senhor tem contato com eles? Porque o Brasil é grande, né? Tenho contato com a maior parte deles. Bênção, pastor. A maior parte a gente mantém contato. Isso. E quanto tempo já que o senhor voltou para o Brasil? Eu voltei para o Brasil tem 7 anos. 7 anos. Meu Deus. Então, essa história que nós estamos contando aqui... Estamos vivendo o 7º ano, né? 6 anos e tal. Para você ter uma ideia, o senhor vai lembrar que... Não foi. Já ia falar que foi quando o Air France caiu e não foi. Não. Porque quando o Air France caiu, eu também estava em Portugal e teve uma outra situação. Quando o Air France caiu, eu estava planejando uma viagem para o Brasil pela Air France. É mesmo? Meu Deus. Eu estava em Portugal, o senhor sabia? Quando a Air France caiu, eu estava em Portugal, só que a minha volta era por Amsterdã, KLM. Mas aí eu tive que reservar para adiar a minha volta, julgar mais para frente. Foi aí que eu conheci o pastor Aparecido Correia, lá no Porto. Deus tinha os propósitos. Um dia eu vou contar essa história aqui.
senhor teve lá em 2000 Eu tive em 2008, 2009, 2010, 2012. Eu acho que foi 2012 quando... Na igreja do senhor, né? Teve com a gente. O senhor estava lá em Portugal em 2012. Eu retornei no final de 2013, né? Sim. E o senhor voltou, e hoje o senhor estava... Agora vamos chegar nos dias de hoje, o senhor está na sede, né, da Igreja Pentecostal Deus Vivo. O senhor está auxiliando o Bispo Dário. O Bispo Dário está lá firme e forte, né? Última vez... Irmãos, ó, deixa eu abrir o meu coração aqui. Às vezes a gente encontra tantos pastores que, às vezes, se sentem assim, melhor que todo mundo. A última vez que eu estive pregando na Igreja Deus Vivo, Bispo Dário, ele falou, pastor Renato, eu vou sentar aqui na frente que eu quero... Eu achei tão lindo, de uma humildade. O senhor pode falar disso melhor do que eu a fazer uma... Essa é a leitura que eu fiz. Eu já conheço, quem nunca não conhece o Bispo Dário de ouvir falar? Como eu já ouvi falar do Bispo Dário, já tive outras oportunidades de estar com ele, mas nessa última ministração que eu estive lá, que inclusive foi o senhor que me convidou, desde já quero te agradecer pelo convite, mas o senhor está me devendo uma ida na Unida do Santa Efigênia. Ainda não paguei a última, não. O senhor está me devendo. O Bispo Dário sentou na frente, ele falou, pastor, eu vou sentar aqui na frente, eu quero ser ministrado. Pastor Eduardo, eu achei de uma humildade, porque às vezes a gente encontra alguns, irmãos, coloque amor nas minhas palavras, às vezes a gente encontra algumas pessoas, nariz em pé, se sentem, eu vou ouvir um menino, né, eu vou te dar um exemplo, de uma outra pessoa agiria assim, pastor presidente de um grande ministério, vou ouvir um menino pregar. Talvez outra pessoa diria isso. Mas o Bispo Dário isso em Portugal. Você ouviu isso? Eu cheguei a ouvir isso. É triste, né, pastor? Mas isso mostra a nobreza do Bispo Dário. Para mim... Ele senta, ele ouve. No final ele me abraçou e falou, pastor Renato, olha só, pastor, meu coração, falo isso, chega a me emocionar. O Bispo Dário falou assim, pastor Renato, sua palavra falou tanto comigo. Pastor, eu senti uma responsabilidade naquele momento. Como tem um hábito de dizer, eu sou suspeito de falar, como filho, né? Nada. Assim como ontem a gente falou aqui da pastora de Minas, mãe do pastor Joel, é impossível a gente não falar do Bispo Dário, esse profeta. As características da igreja, o bispo teve em Portugal, a primeira vez... Estava o ministério começando, nós fazíamos parte nesse ministério, o pastor Márcio Augusto foi consagrado ao ministério pastoral pelo Bispo Dário, e tanto os amigos que ficaram na missão Graça e Paz, como dentro da Igreja Deus Vivo. O senhor não teve o privilégio de ir com a gente nem na igreja africana, nem na cigana. Eu tive uma igreja, Assembleia dos Angolanos. Não, mas eu queria te levar nos amigos que tinha, mas não tinha tempo. Pastor? E todo mundo falava do bispo, era isso. Da humildade. Assim, humildade. Ele é muito humilde. Bispo Dário, um beijo no seu coração. O senhor é uma referência para todos nós. O senhor é um exemplo para esta geração, para a geração passada. Tantas pessoas podiam aprender com o senhor, com a humildade do senhor, com a nobreza do senhor. Viu, Bispo Dário? Falo isso com todo o meu coração. E quem me dera um dia poder sentar com o Bispo Dário, quem sabe, né, pastor? Passando essa pandemia, quem sabe a gente tem a oportunidade de ter o Bispo Dário aqui, esse homem de Deus. O senhor falou da igreja dos africanos. Eu lembro que eu preguei numa Assembleia de Deus lá em Lisboa, dos angolanos. Eu lembro que era um púlpito de carpete vermelho, mas sabe o que mais me chamou a atenção? O carpete vermelho foi porque, como eu tenho essa foto até hoje, eu sempre lembro, para me diferenciar, saber qual igreja que foi. Sim. Eu lembro que mas foi na hora deles ofertarem, eles dançando. Eita! E aquilo é maravilhoso. As africanas acabavam com o fôlego da gente. Eles são felizes. Nós dançando no papo. Dançando. Só gostava. Só entrava no ritmo. Nossa, demais. A gente tinha um grupo de pastores africanos amigos que teve um final de ano que a minha esposa e eu tivemos que participar de algum bocado de ceia de Natal. Por causa do pastor ligar para vocês, tem que passar aqui porque tem um prato africano. Tinha que comer um pouquinho no lugar, guardar o estômago para comer um pouquinho em outro lugar. Aqui, ó, já que estão falando de comida, pastor Paulo César está dizendo assim, 3 então que gosta de uma Coca-Cola gelada. Pastor Paulo César, quem não gosta de uma Coca-Cola limão e gelo, hein? Mas, pastorzão, mas faltando aqui uma coisa... Sim.
Cadê? O João Vitor que tá lá em Portugal. João Vitor teve aqui, ó. Pode Sabe o que ajudar ele tá a gente, dizendo, ó. ó? Teve aqui e não veio da Batista em Chamas. Olha. Tá falando de mim ou do senhor? Do pastor? senhor. Ué, não chamou? É Chama do eu. senhor. Chama eu. 993155118. Chama eu. Chama Igreja Batista em Chamas. Batista em Chamas. Pastor, Igreja... assim que a pandemia acabar, eu vou voltar em Mas Portugal para vamos pregar. lá, o João Vitor vai me confirmar aí. Se a gente acha em Portugal uma pizza igual no Brasil. Tem não. O senhor comeu pizza lá? Em Portugal? É. Comi. Comi. E já comi pizza na Itália também, que Na é o Itália, lugar. E a Itália eu não tive o privilégio. Não, eu te falo da Itália. A da Itália, primeiro que lá não é um pedaço de pizza. Ó, o presbítero Everton está me assistindo aí, ele pode me corrigir aqui se eu estiver errado. A massa é fácil é uma delícia. Mas eu vou te diferenciar a pizza da Itália com a pizza do Brasil, tá, pastor Eduardo? Primeiro que lá não é uma fatia, é uma pizza inteira para cada pessoa. Só que a massa é mais fininha. Uma massa fininha. E o recheio? E muito menos recheio. O brasileiro, ele é exagerado. Esse é que é o negócio, o recheio e o tempero. E eu vou ser sincero que eu lembro muito pouco de pizza de Portugal. Deixa eu ver, peraí. Eu lembro muito pouco, é verdade. Mas aí onde nós vamos chegar? Aí a minha esposa e eu, 8 anos em Portugal, direto. Sim. Tinha muita coisa que a gente não consegue comprar. Algumas coisas foram popularizando, depois os supermercados foram colocando. Pastor, mas já teve vez eu sair daqui levando sandália havaiana no meu simples no que meu... não tem. Irmãos, eu já tive também. pedido. Eu fui pregar nos Açores 2 vezes na Ilha de São Miguel. Inclusive, a primeira vez que eu fui pregar na Europa, eu fui pregar na Ilha dos Açores. Já ouviu falar dos Açores? Sim. É um arquipélago de 5 ilhas entre a Europa e os Estados Unidos. Eu levei gel de cabelo, que pediram, e havaianas. Explica isso aí, pastor. É lógico que eu sei porquê, mas explica isso aí pro povo. Consegue havaianas lá, ela é caríssima. É, né? Consegue, Mas eu levei daqui, porque pediram. E muito produto que não vende mesmo. Sim. E aí a gente tem essa dificuldade da nossa pizzazinha recheada. Eu lembro que o senhor me falou assim, ó, quando chegar no Brasil me liga. Se chegar me liga. E todo dia me perguntava, já chegou. Chegamos a minha esposa e eu. Quem levou a gente para comer a primeira pizza no Brasil? Quem? Pastor Renato Ribeiro. Pastor. Meu Deus do céu. Você viu como é que ele me leva numa churrascaria? E eu levo ele. Não, mas eu acho que é porque o senhor estava... a gente brincou no negócio da pizza e acabou que fomos comer uma pizza mesmo. O senhor levou a gente Pastor, pra uma o senhor pizza merecia. extraordinária. Eu sei. Ô, amor, é aquela pizzaria que a gente ia de vez em quando. Caloca. Pena que fechou. Irmãos, tinha uma pizzaria no Agronômico chamado... eu levei um italiano lá, um casal que é brasileiro, mas muitos anos morou. Um pescador. Levei um pescador. A gente chama de pescador porque realmente eles são da igreja de Alba Adriática e a Tatiane e o pescador... a gente chama de pescador porque ele é pescador mesmo. Ele vai pro mar, fica... Trabalha mesmo. E eles vieram no Brasil... E a família da esposa dele é aqui de Contagem, né, da Tatiane, e vieram aqui em casa. E eu levei eles para comer. Irmãos, você levar italiano para comer pizza aqui, e ele elogiou a pizza do Caloca, naquele lugar que nós fomos. Muito boa. Eu queria até estar fazendo propaganda para eles, mas fechou. Fechou. Volta, Caloca! Portugal, a massa é até fina, mas ela também é pouco recheio e o tempero. O brasileiro... tempero português ela é bem mais, mais Sim. fraco do que o tempero brasileiro. Sim. No geral, né? Então a pizza ela tem pouco recheio, a massa realmente é fina, mas... Da Itália é muito fino. Amém. Pastor Paulo César, quero falar com o senhor depois, hein? Assim que acabar a live, vamos entrar em contato, que eu quero o pastor Paulo César sentado aqui também. Pastor Eduardo, já falamos de carne, de pizza, de Coca-Cola. E deixa eu falar um negócio com o senhor. Alimento físico. Eita glória! Quem gosta de comer aí, levanta a mão. Quem gosta de o crente come, hein? Crente come. Falar em cachorro quente, sábado agora no nosso culto de jovens, e se o Calil não fechar tudo, né? Porque parece que o Calil está querendo fechar, né? Sábado agora, se tudo der certo, nós vamos ter um culto de jovens, cachorro quente e o filme Deus Não Está Morto no nosso telão, hein? Vai ser cinema. Um sábado aí foi Cine Pipoca, sábado agora é Cine Cachorro Quente. Cachorro Quente. Tá todo mundo convidado, tá bom? Pastor, e o senhor voltou para o Brasil, está na Igreja Pentecostal Deus Vivo, auxiliando o Bispo Dário, né? E o Bispo Dário
diante dessa pandemia, ele tem ido a alguns presentes, porque a gente sabe que ele faz parte do grupo de risco, claro, e se o senhor falar comigo que ele não tem ido em culto nenhum, todos aqui, eu estou com um membro da minha igreja que tem 5 meses que não vai na igreja, mas assiste pela internet e tudo. E como é que ele está? Ele participa, no dia que eu preguei ele estava lá, que eu lembro, mas nós estávamos todos de máscara e tudo. E como é que ele está? A igreja, logo que saiu as determinações, a igreja logo ela se adaptou. Adaptou logo, colocamos isolamento nos bancos, né? Sim. Naturalmente a frequência diminuiu. Não, isso é quase que... tirou os trabalhos, a gente ficou só com um culto no domingo. Na verdade, a gente da família pegou um pouco mais no pé dele, vamos falar assim, né? Para ele poder estar um pouco mais... Porque ele é muito elétrico. Meu Deus. Então, ele frequenta bem assiduamente os cultos. Sim, assiduamente. Ele teve alguns dias um pouco mais afastado, né? Teve alguns dias, mas não chegou... Eu digo que ele não chegou a ficar 2 semanas sem ir na igreja. Sim. Ele não chegou a ficar. Eu não me lembro dele ter ficado 2 semanas sem ir. 2 semanas que nós estamos falando, na altura eram 2 cultos só, 2 domingos. Eu não lembro dele ter passado 2 domingos. Então, isso que a gente... Durante a pandemia, ele já foi em Pocrane. Sim. Fazer conta. Eu acho que quando... já foi em Águas Formosas. Será que aquele dia que eu preguei lá, ele trouxe um abraço de alguém para a igreja? Será que na igreja de Procrano? Águas Formosas. Águas Formosas. Águas Formosas. O senhor falou de Águas Formosas aí, a minha mente, quando a gente fala cidade de Águas Formosas, a gente sempre pensa ali aquelas águas quentes, calda... Não tem nada a ver com Caldas Novas, né? Não tem não. É para outro lado mesmo. É para que lado, pastor? É para o lado mesmo. Manhuaçu. Teófilo Otton, segue ali pra frente, vai bem mais. É um showzinho bom, né, pastor? Minas Gerais é muito grande, né? 600 e tal quilômetros. Ué, mais que daqui no Rio é 523, né? O bispo sabe exatamente a quilometragem, eu não sei de cabeça não, mas é 600 e tal quilômetros. É mesmo na divisa, tanto que tem membros lá que moram onde já é a Bahia. Olha! Próximo à tribo Machacali. Olha, legal, pastor. Então, pastor, é um desafio, né, pastor? É um desafio, mas Deus honra. Deus honra. A igreja do Senhor sempre foi com desafios. Se hoje o evangelho está aqui, se a gente está podendo aqui falar de Deus, olha, a gente está aqui falando de Coca-Cola, falando de churrasco, de pizza e falando da palavra de Deus. Se a gente tem essa liberdade hoje, é porque alguém lá atrás foi na frente abrindo clareira, pessoas morreram. Sabe o que eu costumo dizer? Pra gente ter liberdade. Eu costumo dizer para a nossa liderança hoje é o seguinte, eu costumo perguntar assim, quem já foi perseguido pelo evangelho? Nós, da nossa geração. No máximo um bullying, isso. Verdade. No máximo um bullying. No máximo aquele negócio, eu lembro quando eu era criança. Você não sabe o que é perseguição pelo evangelho? Quando eu era adolescente, eu me batizei adolescente. E eu falava, eles iam lá fazer pesquisa. Aí perguntava a idade, nome, os pais, a profissão dos pais, a religião. Eu tinha aquele negócio, eu não falava evangélico, eu falava crente. Eu sou crente. Todo mundo olhava como se tivesse um ET dentro da sala de aula. O senhor chegou a viver esse momento, pastor Eduardo? Eu cresci dentro da igreja, né? Então, a igreja sempre foi na base de desafios, a igreja do Senhor. Hoje ainda tem liberdade. E o que eu digo para as pessoas o senhor falou o seguinte, antes alguém passou. E o que eu costumo falar para a liderança como é que nós estamos tratando esse suor e esse sangue que foi derramado, cara? Essa responsabilidade que chega na nossa mão hoje. Nós como lideranças espirituais. Qual o valor que a gente está dando para isso? Qual o reconhecimento? Porque caiu uma responsabilidade muito grande na nossa geração. Que é de zelar por esse terreno que já foi desbravado. Muita gente pagou com a vida. E as nossas atitudes hoje... pode jogar na lama. E hoje em dia, às vezes, as pessoas agindo cheio de mimimi, cheio de coisinha. Vai vestir calça, só! Né, pastor? O que foi o conselho de Davi para Salomão quando ele assumiu o trono? Seja homem! Pronto. Quando Deus foi falar com Elias dentro da caverna, levanta com um homem. A Bíblia fala, se te mostrares frouxo. Não é outra palavra não, a palavra é essa. Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, tua força será pequena. É o que um dia eu vou fazer. Hoje, um dia eu vou fazer um bate-papo, aí vão ser vários pastores, nós vamos fazer aqui, mas com o tema crente Nutella e o crente raiz.
Pastor, Rapaz, não vamos. esse aí vai pegar fogo. Não vou hein? entrar nesse assunto hoje, não. Mas tá cheio de crente Nutella aí, não tá? Não, fala, o que o senhor acha, pastor? Tem uns crentes Nutella por aí, pastor? Nossa, de crente vez em quando a dodói? gente encontra uns desses daí Crente nas casquinha esquinas, de né, ovo. rapaz? Pastor não me cumprimentou. Não vou nunca mais na igreja. Pastor Eduardo passou correndo e nem me cumprimentou. Não vou mais na igreja. Ah, vai vestir calça, sou. Entendeu? Não é verdade, pastor? verdade, A gente está pastor. na hora do Não é crente verdade, tomar isso. posição. Né? Nós Igreja sem igreja, rapaz. Olha o momento que a gente está vivendo, esse momento Sim. de pandemia, é o momento da igreja sem igreja. E quantas pessoas, pastor, reclamando, eu lembro quando fecharam mesmo tudo, começaram, ai, eu tô com saudade da igreja, abriu para que 30% pudesse participar, os que ficavam dizendo que estavam com saudade não vieram. Não. E não é grupo, não é porque faz parte Nem do grupo. grupo de Quando é do risco. grupo de risco, a gente entende. Tanto Entende, que, olha, entende, eu e pastor depende Eduardo, a ideia. eu e pastor Eduardo nos unimos aqui com uma palavra. Você faz parte do grupo de risco? Se previna, fique em casa, certeza, assista cultos online, continue sendo fiel à sua igreja, porque a sua igreja não parou as contas, né, pastor? Seja fiel no seu dízimo, na sua oferta, continue sendo fiel à sua igreja, mesmo online. Mas se você não faz parte do grupo de risco, Trabalhar. vai para a igreja, Bora trabalhar. põe a máscara, é lógico, álcool gel e tal. Pastor, quais são os dias de culto lá na Igreja Pentecostal Deus Vivo? Hoje nós estamos com os cultos quintas e domingos. Quinta-feira, como é que é o culto lá quinta-feira? Quinta-feira nós temos um trabalho de libertação. Libertação. Exatamente. Eita! Às 15 para as 8, 19h45. 19h45. E o senhor, quinta-feira. o senhor está na direção nas quintas-feiras? Na quinta-feira, sim. É o senhor, eu sou ministra, de vez em quando leva alguém convidado. Levamos pastor Amém. de fora, Pastor, a maior parte. Eu amo a Igreja Pentecostal Deus Vivo há muitos anos, mas se tem uma coisa que sempre me chamou a atenção, tudo lá sempre me chamou a atenção, mas que louvor abençoado lá, hein? Que louvor abençoado, hein? Eita, glória a Deus. Irmãos, e quinta-feira o culto de libertação então? 15 para as 8? 15 para as 8. Amém. Quinta-feira, 15 para as 8. E tá presencial e online, pastor? Presencial. O senhor está online. transmitindo o Presencial culto também? online. Nós transmitimos a parte da administração, a pregação está sim, sendo transmitida. sim. Que a gente estamos montando, né? Queremos montar um sistema. Como a pessoa consegue encontrar, pastor, para assistir online com a Igreja Pentecostal Deus Vivo? Ele pode pesquisar IEP Deus Vivo Taquaril. Vamos repetir? IEP Deus Vivo Taquaril. Pode achar, vai achar o nosso canal do EP Deus Vivo Taquaril. Deus Vivo Taquaril. Instagram, no YouTube. Alguém que está em Facebook. casa, anota aí pra gente. IEP Deus Vivo Taquaril. Exato. E vai. Aí ele acha os nossos canais. Vai encontrar. Aí, então só no momento da administração. Só no momento que é da administração transmitido. da palavra. Amém, Tá amém. transmitido. Isso quinta-feira. E os outros cultos? Domingo às 19 horas. Aí é só às 19 horas, não tem de manhã. Não, só às 19 horas. Aí, aí já o culto. Qual é o dia de Santa Ceia lá? Primeiro domingo. Primeiro domingo? Primeiro domingo. Amém. Primeiro domingo, Santa Ceia. Primeiro domingo. Aí o senhor, o bispo Dário, ou o outro pastor que celebra a Primeiro ceia? domingo a gente tem um privilégio. Só na ausência do bispo mesmo, aí fica na minha responsabilidade. Sim. Aí, primeiro domingo, Santa Ceia, o segundo domingo, celebração, família. Exatamente, culto da família, sério. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, eu tenho certeza que houve algumas dificuldades quando a igreja, quando começou a pandemia, né? E eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para o pastor Joel, inclusive um forte abraço, pastor Joel Salles da Vime. E quais foram as dificuldades que a Igreja Pentecostal Deus Vivo encontrou quando veio a pandemia? Fazer com que o povo entendesse, transmissão mesmo, porque nem todo mundo sabe lidar com transmissão ao vivo. Eu conheço igrejas que não se adaptam, né? Até hoje, não fazem. Eu falo, pastor, faz uma transmissão ao vivo. Não, pastor, eu decidi. São igrejas, pessoas que decidiram, são decisões. E quem somos nós para queremos questionar se o pastor decidiu fazer apenas presencial, né? E quais foram as dificuldades, pastor? Pastor, eu entendo. Eu
eu acredito que são muitas, mas aquela que o senhor fala assim, pastor Renato, essa aqui foi difícil para adaptar, foi difícil para o pessoal acostumar. Eu vi que a nossa maior dificuldade que teve foi de conseguir assistenciar o grupo de risco. A igreja do Senhor. Qual é a porcentagem de idosos, pastor? De idosos, pessoal do grupo de risco da igreja do Senhor? Tipo assim, 20%, 30%? Não, é 60%. 60%? 60%. Discípulos do bispo da área. É porque a igreja pentecostal Deus Vivo tem uma o bispo retornou ao pastoreio, né? Sim. Há 4 então anos. É uma igreja. Então é uma igreja que se estabeleceu E tem pessoas lá que tem muito. Tem pessoas lá desde o início, né, pastor? Tem pessoas desde o início do ministério. Então, a maioria dos membros são, né, assim, igual o senhor falou, 60%, né? São pessoas de idade. Né? Então, foi conseguir assistenciar, porque veio aquela preocupação, nós não tínhamos transmissão, e algumas pessoas, mesmo com a transmissão, que não têm acesso, pessoas de mais idade que não têm acesso. Como que a igreja vai conseguir prestar essa assistência? Está do lado desses membros agora. A nossa maior preocupação foi essa. E foi a maior dificuldade ali do começo, foi essa. De conseguir quando é uma igreja que... Existem igrejas assim, o senhor sabe disso? Quando é uma igreja que a maioria é jovem, talvez fica mais fácil. Né? E talvez esses pastores não tiveram dificuldade, porque talvez já tinham até transmissão. Eu sei de igrejas que já tinham transmissão de culto muito antes de se falar em pandemia. Né? Muito antes de se falar em pandemia, o telefone do pastor Eduardo não para não, gente. Nós já estamos aqui quase encerrando, viu, pastorzão? Então tem igrejas que têm muitos jovens, já foi mais fácil. Mas as igrejas que geralmente têm pessoas mais idosas, né? Já tem uma dificuldade maior, né, pastor? Até mesmo eu vejo tanto da igreja se adaptar, né? Da igreja conseguir dar esse salto. Eu vi uma estatística que eu particularmente não sei julgar ela, mas o Instituto disse que a pandemia avançou o pensamento e o envolvimento tecnológico em aproximadamente 50 anos. Sim. Então quer dizer que tem pessoas que não viveriam essa realidade. Eu não consigo dizer se eu penso que realmente chegaria nisso tudo, né? Mas com certeza mexeu na mentalidade. Talvez não nessa proporção 50 anos, né? Mas mexeu muito. Pessoas que tiveram que se adaptar a um smartphone, que não utilizava páginas sociais. Pastor, quando eu vejo a minha mãe, que tem 70 e alguma coisa, tendo Facebook, WhatsApp, mandando no grupo da família, o pedaço de pizza que ela vai comer, a gente falando de pizza aqui, eu falo que é lógico que existiu pessoas de idosos que ainda não se adaptaram, mas a gente já tem uma geração também de alguns O bispo já tinha um tempo que ele estava o bisputário já estava com o WhatsApp dele ali, com a família, né? Então foi um pouquinho mais fácil até. Então a grande dificuldade então foi conseguir assistenciar o grupo de risco. Chegar até essas pessoas. Conseguir chegar, fazer com que elas continuassem se sentindo amparadas pela igreja. E há alguém ainda, pastor, que... eu vou fazer essa pergunta, que desde a pandemia que não está podendo ir mesmo. Eu vou dar exemplo, eu tenho membros, são poucos, mas tem os que ainda não puderam ir na igreja. Nós estamos no Santa Efigênia, a Unida do Santa Efigênia está naquele local, dia 16, agora faz 5 meses. Eu tenho dois membros, 2 irmãs, são membros, que ainda não foram lá porque fazem parte do alto risco. Sabe? Existe o grupo de risco e existe o alto risco, aquelas pessoas que realmente não podem, não estão saindo de casa, a família vê pela janela, né? Vai aniversário, vai lá. Então tem pessoas que ainda não foram. Temos ainda pessoas assim, que desde a pandemia ainda não foi. E a Santa Ceia, pastor, para essas pessoas? Como é que pastor, nós compramos uns cálices próprios, aqueles lacrados, passíveis de serem higienizados antes de chegar à mão das pessoas, né? E orientamos ali o pessoal, a administração da ceia é feita à distância para a pessoa que faz parte nesse grupo, né? Então a gente treinou uma equipe para fazer esse trabalho. Hoje, na verdade, ele já até quase não está sendo necessário. Ele quase não está sendo necessário mais. Né? A maior parte das pessoas já estão retornando devagar,
alguns que estão no grupo de risco, mas que faz questão de pelo menos no culto da ceia estar, Sim, né? De pelo menos e na Santa Ceia, pastor? Olha, mas a gente tem, por exemplo, uma família onde a senhora nem a ceia assim à distância ela recebe. É mesmo, pastor? Ela não sai no carro com o filho. Meu Deus. Que momento que nós estamos. Mas nós vamos vencer, viu, pastor? Vamos, sim, nós vamos vencer. Lança uma palavra profética para quem está nos assistindo pastor. aí. Talvez tenha alguém em casa pensando que nós já estamos quase nas considerações finais. Talvez tenha alguém em casa aí que está desesperado, pensando que não tem mais jeito. É lógico que a gente está no bate-papo aqui gostoso, falamos sobre pizza, Coca-Cola, carne, falamos sobre cachorro-quente, mas o nosso desejo é abençoar a vida das pessoas. Talvez tenha alguém desesperado em casa, talvez tenha alguém que está sem esperança, né? Sim. E leva uma palavra para essas pessoas. A igreja de Cristo, ela sempre viveu intensas crises. A igreja, ela sempre viveu intensas crises. Quando a gente pega o evangelho, e muita história que é bonita, ela é uma história de extremo sofrimento para uma geração. Então a gente vê Egito, Babilônia, a gente vê o Holocausto, nós vemos momentos em que o povo de Deus, ele sempre viveu opressão, ele sempre viveu muita opressão, ele sempre foi muito perseguido, e a igreja ela já viveu crise extrema, mas ela nunca deixou de ser amparada e socorrida por Deus. Amém. Deus, ele sempre amparou, e ele sempre sustentou, e ele sempre teve um compromisso estrito com aqueles que mantêm o compromisso com ele. Então talvez hoje a pessoa se assuste acreditando que ela não vai poder ter uma vida normal novamente, porque o que nós ouvimos hoje é o novo normal. O novo normal é um normal um pouco mais perigoso, que assim diz, mas a palavra que eu digo é a seguinte, pastor, se precaver como você se precavem de qualquer outra enfermidade. Eu falei há pouco que eu me afastei um bocado dos refrigerantes, não foi só de uma Coca-Cola, porque eu senti que aquilo estava prejudicando a minha saúde, era um cuidado. Você vai vacinar contra uma série de doenças, desde crianças, porque você tem esse cuidado. Você vai a um nutricionista porque você tem um cuidado com a tua saúde. Mas a gente nunca pode esquecer de que quando acabam os recursos humanos, a gente tem Deus cuidando dessa área. Oh, aleluia! Então, cuidando dessa área. Então, você que está em casa, se você tem se sentido acuado, temeroso, sem esperança, você pode ter a certeza que a bênção ela já foi preparada. Eita! Olha aí, o momento está forte, hein? O momento está forte. Eu ia levantar, sabe que eu fiz isso tudo? Para levantar a minha mão e profetizar isso juntamente com o pastor Eduardo sobre a sua vida. Receba esta palavra em nome de Jesus. Tenha certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Mantém sempre essa palavra para você. Deus permanece no controle de todas as coisas. E mais uma, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu assim creio. Amém. Glória a Deus. Pastor Eduardo, que alegria, meu querido. Só Deus para te recompensar. Igreja Pentecostal Deus Vivo, Rua... Avenida Santa Terezinha, Avenida Santa Terezinha, número 12, Taquaril. 12 Taquaril. Isso. Pastor, às vezes alguém quer ir lá, tem um ônibus, vamos... Nós temos 3 linhas de ônibus que deixam bem próximo, né? Nós temos o 9503 e o 9208 que deixam em frente à igreja. Tem o circular 901, só que ele, quando está fazendo o percurso Baleia, que ele está saindo do Baleia, ele passa em frente à igreja. Quando ele está indo para o Baleia, ele deixa a 2 quarteirões da igreja. Então, 9503, 9208 e 901. Repete o endereço. Avenida Santa Terezinha. Avenida Santa Terezinha. Número 12. Número 12. Lá é o mesmo número. Lá a União do Santo Virgínia, Rua Euclásio, número 12. Opa, 12 discípulos, 12 apóstolos. Olha que tem mistério nisso aí. Pastor Eduardo. Deixa eu deixar aqui só então o nosso WhatsApp. Deixa o WhatsApp. É o 9840-52687. Pastor, e se o senhor me permite, vou soltar aqui, se o senhor me permite, já falei. O senhor agora também está entrando no novo ramo,
que é, o senhor me falou do caminho, né? E a gente não pode, que é imobiliário. Corretor imobiliário. Corretor imobiliário. Isso. Se alguém deseja aí comprar um apartamento, comprar uma casa, aluguel também, pastor? Não, só lá venda. eu trabalho com compra e venda. Compra e venda. Nesse número consegue falar com o senhor. Quem sabe você aí quer investir, quer comprar uma casa, quer comprar um apartamento, quer vender. Pastor Eduardo, um homem de Deus, aí vai ser a pessoa que vai te orientar e vai te dar consultoria, né, pastor? Amém. Isso aí. Fala o número aí, pastorzão. O meu WhatsApp é o 971747669. 31 Belo Horizonte? 31 Belo Horizonte. 31 Belo Horizonte? 971747669. 97. Opa, bolou na minha cabeça. É muito 7, né? É muito, 97174 97174 7669. 7669. Aí. 971. O senhor Dá gosta pra de fazer guitarra um que eu grupo, sei, não não dá? sabe? Pastor, o senhor toca o quê? Falar nisso, só pra gente finalizar. Eu toquei durante um bom tempo guitarra. Guitarra eu sei, eu vi o vídeo lá, o senhor tocando com o brother Simeon, a guitarra. Eu pensei que o senhor tocava bateria também. Pastor já é baterista. Para mim arriscar, o que eu arriscava mesmo a falar isso, a gente que é músico mais curioso, eu toquei bateria por um tempo, tipo tampando a falta de um baterista. Baixista, eu fui baixista por 2 anos, antes de ser guitarrista. Aí eu gostava, me apliquei um pouco mais, mas depois fui pra guitarra. Andei uns anos até que guitarrista, cavanhaque de guitarrista o senhor já tem, né? Pastor Eduardo, um forte abraço. Que Deus abençoe o senhor. Prazerão daqui. Quero o senhor de volta aqui. Uma alegria. O senhor tendo uma vaguinha na agenda lá, mesmo. vamos bater um papo, a gente falar. Pastor, muitas pessoas deixaram comentário, depois a gente vai responder. Pastor Paulo disse a paz do Senhor, mandando um abraço pro Marra aqui. Pastor Paulo César disse que libertação é a área dele também. Vamos levar Amém? o pastor Paulo, o senhor está convidado já Aí, para uma quinta-feira lá com a gente. Eu já falei com a minha esposa que no retorno em janeiro, pastor Paulo era um... Eu tive com o pastor Paulo na igreja do senhor, na reunião dos pastores da região leste. Né? Um abraço para o apóstolo Jefferson, um abraço para a turma, todos os pastores, né? O grupo de pastores da igreja da região leste. Glória a Deus. Pastor Eduardo, que Deus te abençoe, meu querido. Tamo junto sempre, viu? Precisou, que Deus abençoe. Tamo junto. O bate-papo com o pastor de hoje foi com esse pastorzão, pastor Eduardo, da igreja pentecostal Deus Vivo. Forte abraço, que Deus abençoe. Tchau! Deus abençoe a tua vida.